Sejam todos bem-vindos. Graça e paz de Cristo Jesus a todos. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos felizes por poder estar aqui neste domingo, neste dia, primeiro dia da semana. É domingo. O primeiro dia da semana não é segunda-feira. Segunda-feira é o primeiro dia útil, mas hoje é o primeiro dia da semana. E este dia, ele é um dia especial. Tudo aquilo que é primeiro pertence ao Senhor, e por isso nós estamos aqui para entregar a Ele aquilo que pertence a Ele. Amém, queridos? Também quero saudar a você que está do outro lado, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai nos acompanhar ou já está nos acompanhando ao vivo, e você também que vai nos acompanhar em um outro momento, também seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Que a palavra do Papai do Céu acesse o seu coração, acesse a sua mente, acesse o seu lar, os seus familiares, e que você e todos da sua casa possam ser impactados pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus. Queridos, por gentileza, abram comigo na epístola de Paulo aos Filipenses, epístola escrita por Paulo aos Filipenses. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, aí vem Romanos, aí vem Coríntios, aí vem Gálatas, aí vem Efésios e aí vem Filipenses. Capítulo 3, nós vamos fazer uma meditação um pouco mais extensa na leitura, mas é para nos auxiliar nesse processo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos do verso 1 em diante, até o verso 21. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Papai do Céu. Do verso 1 em diante. No demais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é motivo de pena reescrever as mesmas coisas, pois é para a vossa própria segurança. Guardai-vos, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos que mutilam o corpo pela incircuncisão e pela circuncisão. Porque nós somos da circuncisão, os que servimos a Deus pelo Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, isso o apóstolo falando. Pois se há alguém que acredita poder gloriar-se na carne, se existe alguém assim, digo-vos que eu tenho maiores motivações para tal. Aí ele diz, no 5, sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, fui fariseu. É por isso que ele está dizendo, se alguém se regozija ou pode se gloriar-se na carne, eu poderia fazê-lo. Então é isto que ele está dizendo. O verso 6 segue dizendo,
Quanto ao zelo, ele diz: fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça da lei, de uma vida irrepreensível. Mas estas coisas que para mim eram lucro, considerei-as como perda. E aí ele diz o motivo: por causa de Cristo. Assim considero todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como perda, pela iminente grandeza do conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Porque tenho perdido todas essas coisas, aí ele diz, as quais reputo como esterco, enquanto luto para ganhar a Cristo. E o meu anelo, o meu desejo, a minha vontade, a minha prioridade, a minha busca, diz o apóstolo, é ser achado unido a Ele, a Cristo, não tendo em mim mesmo nenhuma justiça que venha da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. E novamente ele diz, pela fé, a fim de que eu conheça a Jesus e o poder da sua ressurreição. Tudo isso tem um motivo, a fim de que ele conhecesse a Jesus e o poder da sua ressurreição, e tenha comunhão com os seus sofrimentos. Olha só, esteja ligado com os sofrimentos de Cristo, para tornar-me semelhante a Ele na sua morte. E ver, aí ele diz, e ver, depois de tudo isso, se poderei alcançar a ressurreição. Que coisa! Não que eu já tenha alcançado, nem que eu já seja perfeito, ele reconhece, mas prossigo com um fim, com o propósito de alcançar o quê? O objetivo pelo qual Jesus Cristo me alcançou. Existe um objetivo. Meus irmãos, eu, em mim mesmo, não considero havê-lo alcançado. Alcançado o quê? O objetivo. Mas uma coisa faço, isso eu tenho certeza, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está adiante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Aí ele diz, para o prêmio da suprema vocação de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele continua narrando aquilo que o Espírito Santo está inspirando a ele, dizendo, assim que todos os que somos maduros sintamos as mesmas coisas. É uma convocação para que nós sintamos da mesma maneira. E se outra coisa sentis, isto também Deus há de revelar. Portanto, versículo 16, considerando aquilo que já temos alcançado, sintamos o mesmo, prossigamos no mesmo padrão. Então existe um padrão a ser seguido. Irmãos, versículo 17, sede meus imitadores, e observai com cuidado aqueles que da mesma forma andam. Olha só que coisa maravilhosa. Segundo o exemplo que eu vos tenho dado. Porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo, dos quais muitas vezes vos tenho falado. E aí ele diz, e agora repito com choro, cujo fim desses que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu próprio ventre,
cuja glória é a sua própria vergonha, porque somente são sensíveis às coisas terrenas. Olha só que coisa, hein? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos receber o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação na semelhança do corpo de sua glória. É uma promessa segundo a operação do seu grande poder, com o qual também pôde sujeitar sob o seu domínio todas as coisas. Volta comigo aqui no verso 13, diz assim: meus irmãos, no verso 13, eu em mim mesmo, eu marcho em direção ao que está diante de mim. Prossigo para o alvo, porque existe um prêmio da suprema vocação de Deus por meio do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem na palavra, aplauda ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo nessa noite com alegria. Vamos orar nessa noite. Eu quero te convidar a orar comigo. Daí onde você está, eu quero te convidar a levantar as suas mãos e abrir a sua boca do lugar onde você está, em pé neste momento. Que você comece a orar comigo. Faça uma oração aí no lugar onde você está. Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Rei Jesus, nosso galardoador, nosso recompensador, nosso Salvador, nosso Cristo, nosso irmão mais velho, nosso grande exemplo. Nós estamos aqui neste final de tarde, início de noite, para bendizer ao Senhor, para glorificar o teu nome, para exaltar a tua soberania, para exaltar a sua glória, para exaltar a tua supremacia, para exaltar o teu nome, nome que é sobre todo nome, nome que é sobre todo principado, sobre toda a potestade, nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Yeshua HaMashiach. Nós estamos aqui neste momento, nosso Rei Jesus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade preciosa, por este culto maravilhoso, por cada vida que está aqui nesta noite, por cada irmão nosso que está aqui representando a sua família. Nós te pedimos, nosso Rei Jesus, faz conforme a tua vontade e não em conformidade com a vontade humana. O culto é para ti, o culto pertence a ti, o culto é para te agradar, o culto é para te glorificar, o culto é para te engrandecer, o culto é para te exaltar, o culto é para te adorar, o culto é para entregar a ti aquilo que pertence ao Senhor. Nós te agradecemos por este momento e nós te bendizemos, nosso Rei Jesus. E mais uma vez aqueles que creem aplaudam ao Senhor Jesus. Podeis sentar, queridos. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Senhor, nós possamos dar perfeito coração. Queridos,
A epístola apostólica, a epístola de Paulo, escrita aos Filipenses, ela foi escrita debaixo de sofrimento. Ela foi escrita debaixo de muita dificuldade. O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Filipenses, ele está preso. Assim como a epístola aos Colossenses, assim como a epístola a Filemão, assim como a epístola aos Efésios, ele está preso. Agora você imagine um homem encarcerado, muitas vezes açoitado, não simplesmente preso, se é que podemos chamar de estar preso de algo simples. Alguém que é privado da sua liberdade, alguém que perde o seu direito de ir e vir, alguém que está dentro de grades. Não podemos chamar isso de simples. Nós sabemos que muitas pessoas acabam indo para ambientes como estes porque procuraram, porque mereceram, porque infringiram alguma regra. Mas o apóstolo Paulo não, todas as vezes que ele foi preso, pastora Laura, ele foi preso porque ele estava pregando a palavra. Então as prisões que Paulo sofria eram prisões injustas. Ele não merecia estar preso, nem ser preso. Você imagine alguém ser privado do seu direito de estar livre porque está procurando o bem do semelhante. Está procurando trazer oportunidade de salvação para o próximo. E era essa a situação de Paulo quando ele estava escrevendo a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, a epístola, melhor dizendo, aos Filipenses, apostólica aos Filipenses, ela é maravilhosa, porque assim como todos os outros livros da Bíblia, ela apresenta a Jesus como centro. E a epístola aos Filipenses, ela nos mostra Jesus como um exemplo de humildade. Ela nos mostra Jesus como aquele que é o motivo de glória. Ela nos apresenta Jesus como alguém que lhe foi outorgado um nome que é sobre todo o nome. A epístola apostólica aos Filipenses nos mostra um Jesus que, por receber este nome, que está acima de todo nome, a ele será dado o direito também de que todos os joelhos e todas as bocas declarem que ele é o Senhor. Para que você entenda um pouco melhor sobre essa questão de exemplo de humildade, se você quiser acompanhar comigo, aqui nós falamos de Bíblia. Você está em Filipenses, se você quiser acompanhar, para que você entenda o porquê que o centro de Filipenses é Cristo e como Filipenses, essa carta, essa epístola apostólica, melhor dizendo, escrita aos Filipenses, coloca Jesus como um exemplo de humildade. No verso 6 do capítulo 2, você percebe que está escrito da seguinte maneira: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, despojou-se, vocês lembram de despojando-se de toda a carga?
Antes despojou-se dos atributos de si mesmo, e tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, encontrando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui você observa que a epístola está apresentando Jesus como um exemplo de humildade. Eu tenho certeza que hoje no seu trabalho, se chegassem para você, apesar de isso não ser demérito para ninguém, eu quero que fique claro isso. Apesar de não ser demérito para ninguém, até porque eu já fiz muitas coisas semelhantes a essas. Mas se hoje você ocupa uma posição importante no seu ambiente de trabalho e alguém chamasse você e falasse assim: a partir de hoje, irmã Jaine, a partir de hoje, a senhora vai fazer parte dos serviços gerais. A senhora formada, enfermeira, canudão na mão, diploma na parede, 4 anos, 5 anos estudando? 5 anos estudando, se esforçando, se dedicando, pagando preço, exercendo a sua função, exercendo aquilo pelo qual você estudou para poder trabalhar, e alguém de repente chega lá no seu ambiente e diz: a partir de hoje você não será mais a enfermeira, a partir de hoje você será os serviços gerais. A senhora pede a conta na hora. A senhora vai dizer assim: eu? 5 anos da minha vida eu me dediquei para fazer o que eu faço hoje, e você está dizendo para mim que eu vou ter que abrir mão de tudo, absolutamente tudo, para poder ocupar uma função que não é indigna, mas eu estudei para fazer outra coisa. Observe que nenhum de nós aqui ia querer abrir mão de uma conquista, iria querer abrir mão de uma condição, ia querer abrir mão de algo que buscou, que se esforçou tanto para ter, para poder descer a pirâmide, descer as escadas e ficar lá no primeiro degrau. Nenhum de nós. Mas o texto diz que, mesmo sendo Deus, não usurpou-se ser igual. Antes, diz o texto, despojou-se dos atributos de si mesmo. Abriu mão da sua formação. Abriu mão daquilo que lhe pertencia. Abriu mão da sua glória. Abriu mão do seu poder. Abriu mão do seu trono. Abriu mão de uma condição indizível para poder vir aqui e ser como eu e você. E o texto ainda diz mais: e encontrando-se na condição de homem, porque mesmo ele já tendo se despojado de tudo aquilo que ele tinha, quando ele se encontrou na condição humana, diz o texto, humilhou-se a si mesmo, mais ainda, e foi obediente até a morte. Obediente até a morte. E o texto diz, e não era qualquer morte, era a pior morte disponível naquele tempo. Morte de cruz. Então, a Epístola Apostólica aos Filipenses nos apresenta Jesus como um exemplo de humildade. E nós precisamos aprender com este exemplo de humildade. Muitas vezes não queremos descer do nosso salto, da nossa plataforma, do nosso tamanco. Muitas vezes não queremos
fazer coisas mais simples porque nos julgamos muito importantes. E Jesus é o meu exemplo, é o seu exemplo. A grande questão é, qual é o propósito? É para um propósito maior do que aquilo que eu conquistei? Então que façamos assim. A Epístola Apostólica aos Filipenses também nos apresenta este mesmo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, o antes e o depois. Apresenta o Jesus como um exemplo de humilhação, mas também apresenta um Jesus posterior sendo glorificado, sendo exaltado, sendo honrado, sendo justificado, sendo engrandecido, sendo glorificado, honrado, sendo magnificado. Porque o resultado de alguém que abre mão de coisas em prol de resultados maiores é a glorificação. Muitas vezes você recua um pouco na sua caminhada, não é porque você está voltando atrás, é porque você está buscando força para avançar. Muitas vezes nós não compreendemos o chamado do Senhor para as nossas vidas porque nós julgamos que aquilo é voltar atrás, aquilo é regredir, quando não. E quando a Epístola Apostólica apresenta esse mesmo Jesus, que é um exemplo de humilhação, mas que posteriormente nos apresenta esse mesmo Jesus que é motivo de glória, acompanhe comigo no verso 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e outorgou-lhe um nome que é sobre todo nome. Será que valeria a pena você voltar um pouquinho para depois você ser catapultado dessa forma? Hã? Que coisa linda! Um Jesus que é exemplo de glorificação. Você se humilhou, meu filho? Você abriu mão por causa do projeto? Você abriu mão por causa do objetivo? Você abriu mão por maiores resultados? Agora chegou a hora de te glorificar. Agora chegou a hora de te exaltar. Agora chegou a hora de dar a você aquilo que você merece. Porque você se esforçou, porque você abriu mão, porque você negou-se a si mesmo. Então você merece ser exaltado. E o texto diz, mas para que o nome de Jesus, ou para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu tenho certeza que ninguém se dobra quando uma pessoa que é serviços gerais entra lá numa repartição. Você já viu alguém falando assim, ô doutor, ô doutora, você já viu isso? Você nunca viu isso. Mas quando entra um médico, ô doutor, bom dia. Peraí, doutor, deixa que eu abra a porta do senhor. Peraí, doutor, deixa que eu... A chave, o senhor quer deixar a chave? Eu manobro o carro para o senhor. Alguém pergunta para quem está nos serviços gerais se quer que manobre o carro dele? Muitas vezes a pessoa que está nessa condição nem um carro tem. Muitas vezes vai de ônibus, de Gol, né, do grande ônibus lotado, que eu andei muito. Andei muito de Gol. Muito, mas montão mesmo. Às vezes a pessoa vai de bicicleta, ninguém fica preocupado com o meio de transporte dela. E o texto diz que este Jesus que se colocou na condição de humilhação, que quando ele estava lá na cruz disseram assim, não é rei? Não és rei? Desce daí. Quantas vezes eu e você, por servirmos a Cristo, somos motivos de chacota? Quantas vezes curtem com a nossa cara? Ah, vai o crente. Hã? Deixa de ser leso, crente. Você vai lá, dá dinheiro para o pastor, não é isso que eles falam? Hã? Miserável, sem futuro. Se você não mudar teu pensamento, tem uma cadeira pegando fogo para você lá no inferno. Te esperando. Se não mudar o teu comportamento. Porque não importa quem seja você. Se você quiser mudança, Jesus te abraça. E nós também. Mas essa é a concepção. E o texto diz, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E o texto ainda diz mais, daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra, e inclusive debaixo da terra. Só que para que você entenda o que vai acontecer, se você quiser dar uma idinha comigo, lá para Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, melhor dizendo, olha o que diz o texto de Apocalipse.
O texto de Apocalipse 21, 24 diz assim: e as nações que alcançarem salvação caminharão à sua luz. As que alcançarem salvação. 21, 24. Apocalipse 21, 24. E as nações que alcançarem salvação caminharão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas nunca se fecharão no fim do dia, pois ali não haverá noite. E a ela trarão o louvor e a honra das nações. E o 27 diz assim: e não entrará nela, aonde? Na cidade, coisa alguma impura. E diz assim o texto: e nem os que praticam a prevaricação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Prevaricação? Não entrarão os que praticam a prevaricação? Você já ouviu falar nesse termo, prevaricação? Você entender, você que já ouviu, amém. Você que ainda não ouviu, o termo prevaricação, ele está muito ligado a atos cometidos por pessoas na administração pública. E o que é isso na prática? Observe que o texto diz: e ficarão de fora, não entrarão os que praticam a prevaricação. E essas pessoas que fazem parte da administração pública, para você entender o contexto da palavra, que praticam o ato da prevaricação, são pessoas que no exercício daquilo que lhes cabe, deixam de fazer aquilo que é o seu papel. E para ser mais específico, pessoas que no exercício daquilo que lhes cabem, também não só deixam, como podem também retardar, preste atenção, retardar aquilo que precisa ser feito em determinado tempo. Retarda, deixa de fazer com o objetivo de algum tipo de busca de vantagens pessoais, com o objetivo de atender os seus próprios interesses, seja para a obtenção de coisas que não deveriam, ou seja para que não façam aquilo que deveria ser feito, para que eles possam atender aquilo que é o interesse de muito funcionário público. Eu não estou dizendo que é o interesse de todos, eu estou dizendo que é o interesse de muitos, que é ficar sem fazer nada. Pega aí essa daí, funcionário público, para você também. Muitos de nós chegam em repartições públicas, não é atendido. Por quê? Tem uma doença que tomou conta do mundo que chama-se celular. Não olham nem na sua cara. Não olham nem na sua cara. Lhe tratam mal. São mal educados. E o nome é funcionário público. Ele está ali para servir ao público, mas servem a si mesmos. Estão muito preocupados com aquilo que acontece no final do mês. O tirim, tim, aquilo que cai na conta. Então o prevaricador é essa pessoa que deixa de fazer aquilo que é a sua obrigação fazer. Porque foi chamado para algo, foi convocado para algo, recebeu uma missão de algo, deixa de fazer ou atrasa aquilo que deveria fazer e faz em atraso. Esses são os prevaricadores. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas o texto diz assim, Silas: e não entrarão na cidade os prevaricadores. Você foi chamado para alguma coisa? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, porque aqui não tem nutelagem, aqui tem Bíblia.
Você recebeu uma missão? Sim, é isso. Eu também recebi uma missão. Se você recebeu uma convocação, se você recebeu uma missão, se você recebeu um chamado de Deus para trabalhar no reino e não faz aquilo que Deus chamou você para fazer, esquece. Diz o texto, é melhor não me conhecer ou não ter me conhecido. Ai, pastor, que coisa, isso é muito forte para o meu coração. Marca uma consulta no cardiologista amanhã. Os prevaricadores, pessoas que não fazem aquilo que é da sua conta fazer. No domingo passado, a pastora Laura pregou uma palavra aqui que falou o meu coração. Porque a palavra do Senhor, quando você tem um coração aberto de verdade, fala ao seu coração. Se a palavra do Papai do Céu não fala ao seu coração, você não tem o Espírito Santo na tua vida. Ou ela confirma aquilo que você já pratica, que você acredita, que você vive, ou ela te desperta para que você venha a melhorar em coisas que você precisa melhorar, ou ela te chama à responsabilidade de mudanças. E aí a pastora Laura pregou uma palavra aqui que na prática não é do agrado de muita gente, mas aqui ninguém está preocupado em pregar a palavra que te agrada. Diz a palavra que antes, pois, seja agradável a Deus do que a homens. Porque os homens podem fazer mal somente à sua carne, mas Deus, depois de fazer mal à carne, pode lançá-la no Hades. Então eu prefiro fazer a vontade do Senhor. E é a dele que eu vou continuar fazendo. Vou continuar me esforçando para fazer. Vou continuar buscando não ser um prevaricador. Porque o prevaricador não terá direito, não terá participação na herança celestial. Ah, pastor, agora o senhor me colocou numa sinuca. Querido, nem de sinuca eu gosto. Eu preciso dizer para você que Jesus, ele não prevaricou. Jesus não retardou, nem deixou de fazer. E a epístola apostólica aos Filipenses é escrita dentro de prisão. Um homem que está preso está escrevendo algo para falar ao meu e ao seu coração. Um homem que está preso, que está renunciando e havia renunciado a tudo aquilo que ele tinha. Paulo era um fariseu. Paulo vivia muito bem. Paulo tinha autoridade. Paulo não precisava, na concepção humana, ir viver aquilo que ele estava vivendo. Ele disse, eu fui perseguidor da igreja quanto ao zelo da lei. Mas hoje reputo tudo aquilo que fiz como perda para ganhar a Cristo. Se eu e você não estivermos dispostos a também nos despojarmos, se eu e você também não estivermos dispostos a fazermos aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer, nós também não teremos participação nessa herança. Para que você entenda mais, a carta aos Filipenses, a epístola, melhor dizendo, apostólica aos Filipenses, ela é uma epístola maravilhosa, porque é a partir de Filipenses, de Filipos, que o evangelho é pregado em toda a Europa. Continente europeu, você já viu lá no mapa, lá? Continente asiático, europeu, americano e tal, e tal. É a partir dali, irmã Jaine, que a Europa é evangelizada. É lá em Filipos, é lá na igreja de Filipenses, que uma mulher maravilhosa vem para a presença do Papai do Céu e se torna uma grande mantedora da obra missionária, que é Lídia. É lá na igreja de Filipenses que uma pessoa abre pela primeira vez na Europa a sua casa para que seja um lugar de salvação, para que pessoas ouçam a palavra.
É lá em Filipenses que uma menina que vivia sob as prisões de demônios e exploradas por seus senhores é liberta do espírito de adivinhação. É lá em Filipenses que o carcereiro é salvo e a sua casa. É lá na igreja de Filipenses onde duas mulheres maravilhosas, obreiras, não procrastinadoras, não prevaricadoras, como Evódia e Sínquete, se apresentam a Paulo. É a igreja dos Filipenses que se torna a grande coroa do início do ministério de Paulo ali naquela região da Europa. É lá em Filipenses que uma igreja nasce. Alessandra, é lá em Filipenses que vidas são transformadas. É lá em Filipenses que pessoas são mudadas. É lá em Filipenses onde a Bíblia não está me dizendo isso, mas eu estou conjecturando. Nesse ponto aqui, é lá em Filipenses que provavelmente mães tiveram seus filhos de volta que estavam perdidos. É lá em Filipenses que, eventualmente, casais que estavam rompidos reataram. Famílias que estavam destruídas foram recompostas. É lá em Filipenses que pessoas que estavam sob as cadeias do maligno são libertas. É lá em Filipenses onde o homem quer se matar, como a história do carcereiro, mas o apóstolo Paulo diz: não faças isso, estamos todos aqui, nós não fugimos. É lá em Filipenses que o carcereiro que estava ali a serviço do Império Romano ouve a palavra, recebe a palavra: o que devo fazer eu, meus senhores, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você que está sentado olhando para mim, você é resultado, se você já confessou a Cristo, você é resultado de alguém. Você é resultado de alguém que te evangelizou. Você é resultado de alguém que de repente olhou para você e disse assim: rapaz, eu não gosto dessa mulher, meu irmão. Ei, não seja hipócrita. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e nós não queremos nem estar perto delas. Mas a nossa vocação e o chamado de Deus, a nossa missão é muito maior do que as nossas opiniões. Nós não podemos ser preconceituosos. Você lembra de Jonas? O profeta preconceituoso? Em meio a toda aquela situação, toda aquela turbulência que ele arrumou para a própria vida, porque tudo aquilo quem arrumou foi ele. Não foi Deus que arrumou para ele. Ele arrumou para ele por causa da desobediência. E por causa dele ter ido por livre e espontânea pressão, mais de 120 mil pessoas foram salvas. Você entende esse número? Mais de 120 mil pessoas. A Cidade Nova, outro dia, há um tempo atrás, melhor dizendo, salvo engano, ela tinha uma população de 300 mil pessoas. Não sei como está agora, mas imagine você, se continua da mesma forma, que eu acho que não, deve ter aumentado, obviamente. Imagine você, mais ou menos, a metade da população da Cidade Nova toda salva, porque alguém foi lá levar uma palavra. Quanto vale a salvação de uma pessoa? Quanto vale a transformação de uma pessoa que está no lixo? Quanto vale? Talvez, eu olhando de fora para alguém que não é meu parente nem meu aderente, pode ser que eu me permita pensar que não vale. Mas para quem o ama, vale muito. Então nós precisamos ter uma outra concepção de vida, de pensamento, de mundo. Então a carta aos Filipenses, ela é escrita dentro de prisões, ela nos apresenta um Jesus que se humilhou, ela nos apresenta um Jesus que se despe de tudo aquilo que tem para poder vir aqui ser como eu e você, apresenta um Jesus que mesmo nessa condição de humilhação, colocando-se como um homem, ele se humilha mais ainda, mas também nos apresenta um Jesus que é exaltado, assim como eu e você também, se estivermos dispostos, melhor dizendo, a enfrentarmos essas circunstâncias que se apresentam a todos nós por servirmos a Cristo, Ele também nos exaltará, Ele também nos glorificará.
Só que essa história da Epístola Apostólica aos Filipenses, ela não começa aqui aos Filipenses. Ela começa um pouquinho lá para trás. Eu quero que você acompanhe comigo. Atos capítulo 16. Estou olhando o relógio aqui, o meu tempo já está acabando. Meu Deus. Atos 16. Você encontrou? Atos 16, do versículo 6 até o versículo 10. Para você entender aonde começa a história da igreja aos Filipenses, ou a igreja de Filipos. Vamos até o 12 para você entender aonde começa a história da igreja de Filipos. Encontrou Atos 16? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Diz assim o texto: E então atravessaram a região da Frígia e da Galácia, mas foram detidos pelo Espírito Santo e não puderam anunciar a palavra na Ásia. E tendo viajado pela Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E passando pela Mísia, desceram a Troade. Aí o verso 9 diz algo maravilhoso, que diz assim: E em visão à noite apareceu a Paulo um varão macedônio, que estava ali em pé. E o texto diz: E rogava-lhe, passe a Macedônia e ajuda-nos. O versículo 10 diz assim: E logo que eles teve essa visão, procuraram partir para a Macedônia, considerando que Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E entregando-nos a vela desde Troade, fomos diretamente rumo a Salmotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Olha só o verso 12, diz assim: E dali para Filipos, que é a primeira cidade colônia do distrito da Macedônia, e permanecemos alguns dias nessa cidade. Amém, queridos? Então a história de Filipos, irmão Silas, começa aqui em Atos. A história de salvação, a história de evangelização de uma cidade e de todo o continente europeu, começa em Filipos, com a igreja aos Filipenses, com um homem que está escrevendo uma carta para essa igreja dentro da prisão, muitas vezes açoitado, muitas vezes cheio de chagas, ferido, atribulado, angustiado, sentindo dores, chorando, com as roupas rasgadas. Você acha que uma prisão romana naquela época era cheirosinha, bonitinha? Úmida, cheia de bichos, exposto a todo tipo de mazela, exposto a todo tipo de doença, de todo tipo de problemas. É desse ambiente que um homem escreve uma carta para uma igreja crescer, para uma igreja desenvolver, para que vidas sejam salvas, transformadas, libertas, curadas. É deste lugar. E muitas vezes nós estamos dentro do arzinho da nossa casa e não temos coragem de fazer nada. A Bíblia conta que Paulo e Silas foram pegos, foram levados para os magistrados na praça, foram entregues nas mãos dos pretores, que eram soldados da guarda pretoriana, foram presos, tiveram suas roupas rasgadas, foram açoitados. Depois que eles estavam muito feridos, vou repetir para você, muito feridos, pegaram eles, entregaram na mão do carcereiro, o carcereiro lançou no calabouço, amarrou as suas pernas, os seus pés em um tronco, e lá largou eles.
E lá deixou eles, feridos, sentindo dor, ensanguentados, com as roupas rasgadas, em um ambiente totalmente desconfortável e terrível. Eles estavam lá dizendo: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te bendizemos, queremos te servir. Senhor, não importam as circunstâncias, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E diz o texto que quase à meia-noite, quando Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor, desceu um anjo naquele lugar, toda aquela estrutura tremeu, e todos os grilhões que estavam nas mãos, os pés caíram, as portas das cadeias se abriram. O carcereiro, quando despertou e viu aquilo, ele falou: meu Deus! Ele puxou a espada e falou: vou me matar, porque quando a guarda romana me questionar, eu não terei o que dizer. Foi quando Paulo gritou e disse: não faça isso, estamos todos aqui. E a salvação entrou ali naquele lugar. A Bíblia narra que o carcereiro recebeu salvação e abriu as portas para sua família. A Bíblia não diz se os outros prisioneiros que ali estavam também foram salvos, mas eu creio que sim. Porque um evento como esse mexe com qualquer um. Mas eu quero mostrar para você algo muito maravilhoso. Volte aqui comigo em Atos 16, para nós já irmos caminhando para o final. Atos 16, versículo 9. E em visão à noite, apareceu a Paulo um varão macedônio, que estava ali em pé, e lhe rogava-lhe: passe a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, olha para mim aqui rapidinho, por favor. Apareceu um varão macedônio. Paulo, obviamente, conhecia a cultura daquele lugar. E ele está escrevendo, aqui em Atos quem escreve é Lucas, mas Lucas está narrando aquilo que ele ouve de Paulo. Um varão macedônio, como é que ele sabe que ele é macedônio? Porque ele aparece em visão. Obviamente que o que está acontecendo aqui no verso 9 é algo sobrenatural. Obviamente que o que está acontecendo aqui no verso 9 do capítulo 16, Diaconisa Rose, não é algo humano. Obviamente aquilo que está acontecendo aqui no verso 9 é algo que vem da parte de Deus. Obviamente quem aparece para Paulo em visão é um anjo do Senhor, vestido e travestido com roupas e vestes de pessoas daquela cultura. Você está entendendo como o anjo se apresentou? Se apresentou como alguém da Macedônia. Por quê? Porque a mensagem é para cá que você tem que vir. Agora, o que me chama mais atenção é o que acontece aqui no final. E em visão, depois de ter aparecido o varão macedônio que estava ali, diz a Paulo: passe a Macedônia e nos ajuda. Irmão William, um anjo pedindo ajuda a um homem. O anjo precisa de ajuda? Eu vou melhorar. Deus precisa de pessoas. Não confunda precisar com depender. Se você tem um carro e precisa levar um objeto em algum lugar, você precisa de um motorista. Pode ser o seu José, pode ser o seu João, pode ser o seu Felipe, pode ser o seu Francisquinho. Você precisa de um motorista. O nome é o que menos importa. Então Deus, Ele conta com cada um de nós, assim como o anjo apareceu a Paulo e disse assim, olha o que o anjo disse: passe a Macedônia e nos ajuda.
Por quê? Porque há guerras espirituais em todas as regiões. Existem seres que governam e que estão em lugares, como por exemplo este bairro onde nós estamos, e que sim precisam ser ajudados por pessoas. Por quê? Porque existe aquilo que nos cabe e existe aquilo que cabe a Deus. Então o anjo está se apresentando a ele dizendo assim: nós precisamos da ajuda sua, Paulo. Nós precisamos de alguém com um coração igual ao teu, Paulo. Nós precisamos de um homem disposto como você, Paulo. Nós queremos e precisamos contar com alguém que esteja disposto a trabalhar, alguém que ame pessoas, alguém que esteja disposto a levar o evangelho para que outras vidas sejam transformadas e mudadas. Passe a Macedônia e ajuda. Observe que, vamos lá, se o anjo está fazendo esse pedido a Paulo, é porque esse pedido, o anjo está ali sob uma missão. Ele está ali sob uma missão, sob um mandado. Essa missão vem de Deus e o mandado também é de Deus. Então, quando o anjo diz, passe a Macedônia e ajuda-nos, quem está dizendo na prática para Paulo, ajuda-nos, é o próprio Deus. Você imagina, irmão William, Deus pedindo a sua ajuda? É o que está escrito aqui. Agora você imagina Deus ouvindo de você? Não. Sinto muito, Deus. Não posso te ajudar. Você já pediu ajuda a alguém? Eu já pedi muita ajuda. Eu já pedi muita ajuda. Eu aqui já pedi muita ajuda e continuo pedindo. O que você sentiu quando disseram não para você? Frustração, decepção, ingratidão. E é este mesmo apóstolo Paulo que diz, aqui na carta aos Filipenses: meus irmãos, em mim mesmo não considero havê-lo alcançado o objetivo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando e avanço para que estão adiante de mim. Observe que o avanço, diaconisa Rose, ele vem depois do esquecimento das coisas que ficam para trás. Essa semana eu conversava com uma pessoa, só para finalizar aqui aquilo que é o pensamento que o Papai do Céu propôs ao nosso coração. Essa semana eu conversava com uma pessoa que ela tem um pouco mais de 70 anos de idade. Conversava por telefone. Essa pessoa já enfrentou muitas situações tristes na vida. E ela disse para mim, sabe qual é o meu problema? Eu falei, qual é o problema? O meu problema está quando eu tinha 15 anos de idade. Ele contou a história do que aconteceu com ele aos 15 anos de idade, diaconisa Rosa. Lucas. Ele contou a história hoje com mais de 70 anos de idade. Que todo o resultado da vida dele, dos 15 até a idade que ele tem hoje, que já está no final de carreira, já está no terço final da vida, da existência humana, mais de 70 anos, a expectativa de vida do brasileiro é essa, querido, 70 anos mais ou menos. A pessoa que passa dos 70 já passou da expectativa de vida do brasileiro.
Foi um trauma que ele sofreu aos 15 anos de idade. E sabe o que aconteceu com ele, Udeane? Ficou encarcerado no trauma que aconteceu há décadas atrás. Ficou preso lá. E ele disse: todo o motivo da frustração da minha vida, ao longo desta trajetória, foi por aquilo que aconteceu aos 15 anos. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Não entendi. É que ele até hoje não conseguiu avançar. Não conseguiu prosseguir. Não conseguiu, Ideane, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não conseguiu. E muitos de nós negligenciam a obra. Muitos de nós frustram o coração de Deus porque estamos em algum tipo de cativeiro que nos colocaram em algum momento da nossa vida. Que todas as vezes que nós pensamos em avançar, aquele cativeiro nos diz: você não tem capacidade para isso. Que todas as vezes que você pensa em prosseguir para um alvo, para um objetivo, aquele cativeiro diz para você assim: isso não te pertence, não é para você. Que muitas vezes, quando eu e você olhamos tantas coisas boas e dizemos assim: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? Por que eu não posso alcançar? Por que eu não posso desfrutar dessas coisas? E aí você, em algum momento, se sente um pouco movido ou motivado a fazer algo, mas você, quando tenta dar o passo, aquelas cadeias te lembram que você não pode sair dali. Muitos de nós não conseguem ter acessos a coisas melhores porque estamos aprisionados emocionalmente em algum momento da nossa vida. E o apóstolo Paulo está nos dando uma aula de psicologia. Ele está dizendo: só tem como avançar se você esquecer as coisas que ficaram para trás. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que tem restrições, que só pode esquecer essa ou aquela. Se você observar nos versos anteriores, ele mesmo disse: eu fui perseguidor da igreja que hoje eu defendo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, eu vivi uma vida muito equivocada. Esquece. Pastor, eu andei por aí fazendo muitas coisas loucas, sem destino. Esquece. Pastor, eu usei o meu corpo para coisas desprezíveis. Esquece. Pastor, eu mexi nas coisas que não me pertenciam, que não eram minhas. Esquece. Pastor, fizeram um mal para mim lá atrás, fizeram algo, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Esquece. Se você não esquecer, você não vai avançar.
E muitos de nós não prosseguem para o alvo, que é Cristo. Não consegue ter continuidade positiva. E o que é continuidade positiva? Se você sabe que você precisa levantar todos os dias às 5 horas da manhã para que você vá para o seu local de trabalho, você levanta todos os dias às 5 horas da manhã e vai para o seu local de trabalho, porque você sabe que aquilo é o teu objetivo. O dia que você acorda com febre, você vai para o seu trabalho. O dia que você acorda com dor no seu braço, você vai para o seu trabalho. O dia que você acorda mal-humorado, você sabe que não importa, você também tem que ir para o seu trabalho. O dia que você teve um problema familiar no dia anterior à noite, que você deitou atribulado e passou a noite acordado, e quando você, 10 para as 5, que você está querendo dormir, o relógio, você fala, meu Deus, será que dá para eu faltar hoje? Aí você lembra daquela musiquinha, sou um jacaré, que vai te pegar se você não for para o seu trabalho. O apóstolo Paulo fala que existe uma recompensa. Ele chama essa recompensa de prêmio. Eu sei que muitos não conseguirão chegar. Nós não romantizamos. Se todos conseguissem chegar, o Hades não estava cheio de pessoas perdidas. Mas o que Deus está nos permitindo nessa noite, em um novo domingo, é que para que eu e você não sejamos uns prevaricadores, nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás, para que nós possamos executar o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque se nós continuarmos aprisionados, como essa pessoa falou que está aprisionada, ela falou assim, eu estou aprisionado nos meus 15 anos de idade. Não é porque ele vive como uma criança, não, querido. É porque lá aconteceu um trauma na vida dele que ele nunca conseguiu se libertar. E eu tenho procurado ajudar essa pessoa ao telefone, que está longe de mim. Eu tenho procurado ajudar essa pessoa a ressignificar a vida dela, a reprocessar a vida dela, a encontrar um motivo para continuar existindo, para que ela entenda que mesmo nessa etapa da vida é possível, mesmo que os passos não sejam tantos, porque não tem mais tanto tempo para poder caminhar, para poder andar, para poder avançar, mas que ela consiga dar alguns passos, e que esses passos sejam os passos da libertação, que esses passos sejam os passos da cura, que esses passos sejam os passos da alegria, que esses passos sejam os passos da felicidade, que esses passos sejam os passos do cumprimento do desejo de Deus para a vida dela, que esses passos sejam os passos da salvação. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Para você que está do outro lado, esqueça, saia dessas prisões, para que você possa avançar e alcançar da parte de Deus todas as coisas maravilhosas que Ele tem para a sua vida.